Princípios da propagação da luz. A gente vai ter aqui, três princípios. Princípio da propagação retilínea da luz, que diz que no meio homogêneo e transparente a luz se propaga em linha reta. Se eu tenho uma fonte pontual de luz, essa fonte aqui, imagina como se fosse uma lanterna ou um laser, vai emitir luz sobre um material aqui, imagina que seja uma lanterna, e esse material fosse uma folha ou um caderno. Aqui na minha parede, eu vou ter o seguinte, a luz ela vai se propagar em linha reta, onde a luz não está chegando, nós temos a parte de sombra. Então, toda essa parte aqui vai ser sombra, e aqui fora é a parte que vai ser iluminada. E aqui nós temos uma fonte extensa. Exemplo disso, o Sol. A partir disso aqui, a gente vai ver como é que se dá a questão dos eclipses. Essa fonte extensa, imagina que fosse o Sol, ela está emitindo feixes de luz em diversas direções. Então, a luz se propaga em linha reta. Esse feixe, ele vem para cá. Esse outro feixe vem para aqui. E vai formar essa figura aqui geométrica. Então, por isso que a gente usa um pouco da geometria para calcular essas questões. Imagina que aqui seja a Lua. Então, o que acontece? Essa parte aqui a gente chama de umbra e essa parte aqui a gente chama de penumbra. O que acontece aqui na umbra? Nós não vamos conseguir enxergar nada. Na penumbra, nós enxergamos de forma não tão clara. Aqui a gente tem um exemplo do eclipse lunar, que vai ser o quê? A sombra da Terra na Lua, né? Então, aqui para que vocês vejam como é que se dá a umbra e a penumbra. Quando a Lua ela está nessa posição da penumbra, a gente consegue ver parte dela eclipsada, né? A sombra da Terra ela vai ficar sobre a Lua e a gente consegue ver uma parte dela ficando eclipsada, como a gente pode ver nessas figuras aqui. Quando ela se encontra na penumbra, toda a Lua vai ficar acinzentada, né? A gente não consegue ver tão claramente. E aqui o eclipse solar, que é quando a Lua está entre a Terra e o Sol, e aí ela ocupa uma posição alinhada numa mesma reta. E o que acontece? Quando a gente emite os raios solares sobre a Terra, como a gente pode ver nessa figura, nós vamos ter a parte chamada umbra e a parte penumbra. Quem está na umbra consegue ver todo o eclipse solar, né? Ou seja, o Sol vai estar totalmente obstruído pela sombra da Lua. Quem está aqui nessa parte chamada penumbra consegue ver parcialmente esse eclipse. O princípio da reversibilidade é a segunda característica e diz o seguinte: o caminho seguido pela luz independe do sentido da propagação, ou seja, eu tenho um feixe de luz que vai bater aqui no anteparo e ele vai ser refletido da mesma forma. Aqui no meio a gente chama de reta normal, que é uma reta paralela à superfície, e nós vamos ter um feixe de luz incidente, a reta normal, e um feixe de luz refletido. Significa dizer o quê? Que esse princípio da reversibilidade diz que a luz segue seu caminho da mesma forma, independente, e o princípio da independência é o terceiro princípio. O princípio da independência dos raios de luz é que são vários raios de luz emitidos e um cruza no outro, mas eles seguem seu caminho normalmente. Eles se cruzam, mas um não interfere na passagem do outro. A velocidade da luz é uma coisa interessante. Ela é dada como 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Exemplo, nós vamos ter uma estrela e a distância dessa estrela até a Terra ela é medida através de ano-luz.
O que seria o ano-luz? Ou seja, o ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Como é que a gente pode calcular? Nós vamos ter aqui a velocidade da luz, que é dada por esse C, 3 vezes 10 à quinta, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Significa que a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Nós temos aqui a velocidade média, ΔS, ΔT. Então, quando a gente substitui aqui, ó, 3 vezes 10 à quinta, que é a velocidade da luz, e o tempo que a luz leva para chegar até a Terra, então nós vamos ter aqui, ó, ΔS, 9,5 vezes 10 a 13 quilômetros. Seria um ano-luz, corresponde a 9,5 vezes 10 a 13 quilômetros. É a distância que a luz leva para chegar até a Terra. As leis da reflexão. De acordo com as leis da reflexão, nós vamos ter aqui a reflexão é um fenômeno no qual a propagação de energia ou onda, né, que a luz ela se comporta como uma onda, tanto como é importante levar em consideração a dualidade onda-partícula, né, tanto como onda quanto como partícula, e volta a seu ponto de origem após atingir determinado ponto. Por ser mais voltado ao estudo da física óptica, trataremos da reflexão da luz incidente sobre uma superfície. Então, nós vamos ver aqui, ó, nós vamos ter um espelho, a luz ela bate nesse espelho e reflete da mesma forma, né, através desse raio luminoso para esse outro lado aqui, que seria a reta normal. Quando a luz é refletida, mede-se o ângulo de incidência. O que é o ângulo de incidência? É onde a gente tem um feixe de luz incidente. E o ângulo de reflexão é onde a luz ela vai refletir. Então, a gente vai ter esse ângulo incidente e o ângulo refletido. A reta normal é a reta que nós aprendemos lá no primeiro ano a calcular, perpendicular a essa superfície. O ângulo de incidência é esse ângulo a partir da reta normal e o feixe de luz. Essa reflexão ela só vai acontecer se esse ângulo for diferente de 90, porque se esse ângulo for 90, ou seja, se ele estiver paralelo ao espelho, né, não vai acontecer incidência desse ângulo de reflexão com o espelho. O ângulo de reflexão é o ângulo entre a reta normal e o feixe de luz que é refletido através da superfície espelhada, certo? Esse R aqui também é sempre diferente de 90. Se estiver sobre a reta normal, o raio incidente e o raio refletido estarão sobre a mesma reta. E o ângulo será zero. As leis da reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente e o raio refletido e a reta normal são coplanários, ou seja, eles coexistem em um mesmo plano geométrico, certo? A gente vai ter um plano aqui como uma superfície, como se fosse um espelho. Aqui a luz incidente, a luz refletida estão no mesmo plano, ela não atravessa esse plano. O ângulo refletido é igual ao ângulo de incidência. Então, se eu for calcular esse ângulo aqui, vamos supor que esse ângulo incidente tem o valor de 30 graus, o ângulo refletido também valerá 30 graus. Exemplo, observe a figura e calcule o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo formado pelos raios incidentes e refletidos. A gente tem aqui, ó, a superfície, o raio incidente, tem um ângulo desse raio com a superfície do espelho de 25 graus. Então, aqui a gente tem que traçar a reta normal, o raio refletido. Então, a gente vai ter o seguinte. Quando eu colocar a normal aqui, ó, sabemos que a metade desse círculo, esse semicírculo vale 180 graus, certo? É melhor a gente ver com a figura. Vejam, aqui a reta normal, aqui nós temos 90 graus e aqui também nós temos 90 graus. Ou seja, se aqui nós temos 25, para completar esses 90, a gente faz 90 menos 25, vai dar 65 graus exatamente, né? Então, esse ângulo incidente será 65 graus. O ângulo refletido também
terá o mesmo valor, 65 graus. E a soma dos dois, né? A pergunta era o ângulo formado pelos raios incidentes e refletido, é esse ângulo total, é só somar os dois, o R e o I, que vai dar 130 graus. Quanto é que falta para completar aqui? Também faltará 25 graus. Primeiro eu vou explicar para vocês o princípio da câmara escura de orifício. É uma câmara que é criada, você pode fazer em casa, tem vários experimentos aí, inclusive vou deixar como trabalho. E essa câmara é forrada com papel manteiga. O que acontece? Quando incide algo luminoso por um pequeno orifício, esse raio se prolonga para cá, esse raio se prolonga para cá, formando assim a imagem refletida de forma contrária, certo? Aqui a gente vai ter, ó, P', que é o tamanho entre o orifício e a imagem refletida, e aqui entre a imagem real e o orifício. Então, a gente chama P e P'. Como é que a gente faz para saber isso? Nós vamos ter essa altura aqui do objeto real e essa altura aqui da imagem. Nós vamos fazer uma regrazinha que é a seguinte. A imagem está comparada com o tamanho do objeto, certo? Então, coloco o I de imagem sobre o objeto. Ou eu posso colocar I, colocar o objeto aqui. Sobre quem? A distância, né? P e a distância P'. Se aqui eu coloquei a imagem, então aqui eu vou ter P', né? Que é o tamanho até a imagem. Se aqui eu coloquei o objeto, aqui embaixo eu coloco a distância até o objeto. Então, assim, a gente consegue calcular o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, dessa forma. O ângulo visual é o seguinte. Aqui eu tenho o objeto, né? A imagem. E nós vamos ter o seguinte. Eu tenho a imagem é passada aqui pelo orifício e vai ser refletida do outro lado, né? Esse raio A vai cruzar aqui dessa forma, se prolongando até aqui. Esse raio B se prolonga até aqui. De forma que aqui nós vamos ter a distância N e a distância D, que é a mesma coisa que eu já expliquei aqui na câmara escura. Então, a gente pode fazer uma correlação. Essa distância maior está para a distância menor. O tamanho da imagem real está para o tamanho da imagem virtual, que a gente chama de imagem, a imagem refletida como virtual. Ok? Então, aqui nós vamos ter algumas questões para praticar. E isso aqui vai ser feito no próximo vídeo para esse aqui não ficar tão longo. Então tá bom, gente? Até a próxima. Beijão para vocês. Espero que vocês tenham gostado.